Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um estudo para vocês baseado nas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac também, e a Jacó, mas Isaac ele não é muito participante dessas promessas. As promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, ele faz as promessas para Abraão e confirma com Jacó. Isaac parece ficar meio fora aí dessa confirmação, mas Isaac seria uma outra peça nas revelações. Mais para frente eu mostro as revelações que estão dentro da vida de Isaac. Hoje nós vamos centralizar mais na vida de Jacó. O objetivo desse estudo, irmãos, é vocês entenderem as grandiosas promessas de Deus. As promessas que Deus faz para a nossa vida, as promessas que talvez nós esperamos, são promessas baseadas mais em coisas materiais, em coisas para agora, para resolver nossos problemas para agora. Mas as promessas que Deus faz e que podem mudar a nossa vida hoje são as promessas que estão na palavra de Deus. Isso é maravilhoso porque quando você entende o que Deus está prometendo de fato para Abraão, Isaac e Jacó e para a sua descendência, que é Cristo e nós, ou seja, Cristo em nós e nós em Cristo, nós ficamos maravilhados com a palavra de Deus. Então, esses textos que eu trouxe aqui no estudo para vocês, mostra como a linguagem do Senhor ela é profundíssima. A palavra do Senhor ela é muito profunda, ela deve ser lida, meditada. Deus falou de uma maneira pelos profetas e ficou escrito de uma maneira em que nós precisamos de meditar na palavra de Deus. E quando você medita e entende, você alimenta o seu espírito. É muito profundo, irmãos. Hoje nós vamos focar mais na vida de Jacó. Eu escolhi aqui 7 textos. Esse é um estudo que não vai ter imagem visual, não vai ter mapa mental, então você pode muito bem, se você quiser, só escutar esse estudo. Os outros estudos que eu pretendo fazer, vai ter quadro, vai ter textos aparecendo na tela, e aí seria necessário você assistir mesmo. Esse daqui você pode só ouvir. Escuta uma vez, se você não entendeu, programa para escutar de novo, vai ter textos que você vai precisar ler na sua casa, e com certeza você vai ficar maravilhado com essa palavra. Ela tem relação com as 2 casas de Israel, tem relação com as festas, tem relação com tudo. Mas presta atenção como Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus é incrível. Vocês sabem que o profeta Oséias, nós vamos começar por ele, vocês sabem que o profeta Oséias é um profeta que fala muito do amor de Deus para com a sua noiva. Só que dentro desse profeta, 2 tribos são destacadas. Na verdade, dentro dos outros profetas, Deus destaca sempre 2 tribos. A tribo de Efraim e a tribo de Judá. Eu estou falando assim para as pessoas que não conhecem as 2 casas de Israel. Mas as que conhecem já sabem que a revelação não acaba aí como tribo, né? Judá, ele é primeiro um filho de Jacó, depois passa a ser uma tribo e depois futuramente passa a ser um reino. Efraim, ele é primeiramente um filho de José, depois passa a ser filho de Jacó, depois passa a ser meia tribo e futuramente passa a ser um reino. Então nós temos o reino de Judá e o reino de Efraim. O reino de Judá Deus chama de casa de Judá e o reino de Efraim Deus chama de casa de Israel. Vocês conhecem isso, né? E dentro desse profeta Oséias, Deus fala muito de Efraim e Judá. Depois que você entende a palavra da salvação realizada na prática, com entendimento, aí você consegue ler esses profetas e entender a palavra de Deus. Fica maravilhado, não tem como não ficar. Então eu escolhi aqui 7 textos. Eu escolhi aqui, vamos começar por Oséias 12, nós vamos ler do 1 ao 10. Aí em segundo lugar nós vamos ler Jeremias 17, 9, um texto só. Em terceiro lugar, Gênesis 27, do 30 ao 36. Quarto lugar, Gênesis 32, do 22 ao 31. Quinto lugar, Gênesis 35, do 9 ao 11. São só 5 textos mesmo. Vamos começar por Oséias 12. Irmãos, presta atenção no tipo de linguagem do Espírito Santo. Como ele se comunica com o profeta, para o profeta se comunicar com o povo. E como Deus quer que nós olhamos para a palavra dele, como ele quer que a gente medite na palavra dele. Oséias 12 diz o seguinte: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria
e o azeite leva-se para o Egito. Um texto, parece ser coisa do passado, isso aconteceu no passado, mas parece não ter relação com o futuro, né? A Síria e o Egito não apareceu aqui por acaso. Por aqui já poderia fazer uma mensagem profética para os últimos dias, e de fato vai ter relação com a última semana. Mas eu quis falar esse texto aqui só para vocês verem que essa linguagem não é à toa. Efraim, Assíria, Egito, vocês sabem o que isso significa. Reino do Norte, Reino do Sul. Efraim é a casa de Israel e aqui está falando dos apóstatas. Mas Deus também vai estar falando dos fiéis. Verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. Efraim, Judá, Egito, Assíria. Não é só passado, é futuro. Verso 3. Agora Deus, do nada vai voltar para Gênesis e vai recapitular as coisas. No ventre, pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou Deus. E ali Deus falou conosco. Vamos continuar. Verso 5. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador. A palavra mercador aqui é Canaã. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. E diz, contudo me tenho enriquecido e adquiro grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma. Nada que seja pecado. Aí Deus replica, mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festas. Lê o verso 9 e não esquece do verso 1. Efraim, Judá, Egito, Assíria. Eu te farei habitar em tendas. Vocês que acompanham o canal, eu estou aqui tentando falar com pessoas que já me acompanham há muito tempo e com pessoas que entram recentemente. Por isso que eu não quero ser objetivo demais. Eu quero ser objetivo, mas não demais para cortar muita coisa. As pessoas que me acompanham já há muito tempo sabem o que significa a igreja no deserto. Revolução industrial, olha esse mundo, marca da besta. E quando eu falo besta, estou falando a do norte e a do sul. Elas vão formar um só reino para cercar Israel. E Deus fala, mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito e ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa. Tendas, tabernáculos, já apontando para o milênio, mas o povo realmente vai habitar em tendas. Aí no verso 10 diz, falei aos profetas e multipliquei as visões. Aqui entra Daniel em destaque, mas Isaías, Ezequiel, Amós, todos os profetas tiveram visões. Verso 10, falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Deus está falando que ele deu visões aos profetas, multiplicou e propôs coisas semelhantes, tipo parábolas, comparações. E isso dentro de cada profeta, comparando visões com visões, no caso Daniel, e comparando visões do profeta Daniel com o profeta Isaías, com o profeta Ezequiel, com o profeta Jeremias, aqui eu não estou recordando de alguma visão, mas o profeta Amós teve visão, e outros profetas menores tiveram visões também. Entendeu? Essa é a leitura. O que Deus quer que a gente se pergunte no texto? Qual é a relação da fala do Espírito Santo do verso 1 até o verso 10? Bom, a relação profética para a última semana, Deus já mostrou até o verso 10. Se eu continuasse lendo, aí Deus iria nos fazer lembrar da última semana, mas ele não deixaria assim tudo tão claro. Isso ficaria oculto para as pessoas que estudam, meditam, buscassem, entendessem e ensinassem para os irmãos. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, no verso 4. Ele está falando de Jacó, né? No verso 3, e diz assim, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. E em Betel achou Deus e ali Deus falou conosco. O que tem a ver as frases de antes, as frases depois, com isso daqui? Por que Deus quer que a gente se lembre que no ventre
Isso que no ventre ele pegou no calcanhar do seu irmão, aqui apareceu Esaú, que é Edom, e no vigor da sua idade lutou com Deus. Irmãos, o Espírito Santo está revelando aqui coisas grandiosas, só que ele está dando uma parte da profecia e a outra, aonde está a revelação, ele não falou. Ele deixou para que a gente meditasse. Primeiro, ele queria que a gente se perguntasse, por que ele está falando isso nesse contexto? Segundo, ele queria que a gente se lembrasse da outra parte que ele não falou. Por exemplo, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, Esaú, e no vigor da sua idade lutou com Deus. Ele está comparando o tempo de Esaú, o tempo que eles eram nenéns, fetos, né? No ventre, eles brigavam um com o outro. Ele está comparando esse tempo com uma luta futuramente, quando Jacó já era grande. Então, presta atenção. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Ponto. Por que Jacó, no ventre, quando era feto, pegou no calcanhar do seu irmão? Deus quer que a gente se lembre que naquele contexto os dois brigavam no ventre. Era uma luta. E Jacó perdeu. Futuramente ele diz assim, lutou com o anjo e prevaleceu. Ou seja, teve uma outra luta muitos anos depois, quando Jacó já era forte. E ele prevaleceu. Essa é a revelação. Então Deus quer que você compare duas lutas. Uma, Jacó, recebe o nome de Jacó, que significam duas coisas na palavra de Deus. Calcanhar e enganador. Por isso que eu separei alguns textos a mais para provar isso pela palavra. E na outra luta, Deus remove esse nome, ainda que ele vá usar futuramente, por causa das revelações contidas no nome, mas ele remove esse nome e na luta posterior, quando Jacó já era grande, ele fala, agora o teu nome é Israel. E aí, irmãos, grande a revelação. Porque nós estamos em Oséias 12. Tem mais um texto aqui, que eu não coloquei no papel, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem a linguagem poderosa do Espírito Santo. Oséias 12. Em Oséias 13, ele vai relembrar o pecado de Efraim e de Judá. E ele vai falar coisas incríveis aqui, sabe? Ele está chamando Efraim para o arrependimento, está chamando Israel para o arrependimento. Aí em Oséias 13, como eu não separei aqui no papel, eu vou procurar aqui para vocês. Aqui, ó, no verso 10. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Deus está pegando uma história do passado que tem a ver com a história de Israel e jogando aqui no futuro. Aqui é tempo profético. Verso 11. Dei-te um rei na minha ira e o tirei no meu furor. Agora vem a parte em que Deus vai reverter o pecado de Efraim e vai chamar Efraim para si. Verso 14. Eu os remirei do poder do inferno, Sheol, e os resgatarei da morte. Aí o Espírito Santo pergunta, onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Deus está falando que vai remir Efraim do inferno. Aí, quando você está lendo, não sabe muito bem o que significa, por que só Efraim? Né? Por que destacar ele? Porque aqui não é só uma tribo, são 10. E não são só 10 tribos, são todos os gentios, os quais o nome do Senhor é invocado. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios 15 e entendeu, somando os profetas, que no ressoar da última trombeta se cumpriria o mistério de Deus. Por que mistério? Trombetas, arrebatamento, nem todos morrem, né? Mas nem todos vão dormir em Cristo, mas seremos todos transformados. Efraim, olha a mente daquele apóstolo. E aí, bom, lemos o 12, passamos um pouquinho no 13, onde Deus vai reverter o pecado de Efraim, e no 14, eu vou logo para o final, o Espírito Santo vai fechar o profeta com uma pergunta. Verso 9. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que pergunta é essa, irmãos? Deus fala, quem é sábio para que entenda essas coisas? Essas coisas porque Deus está falando tanto de Efraim e Judá, Deus está falando por parábolas, por mistérios, por enigmas. Acabou de falar que ia tirar Efraim do inferno, chamou Israel ao arrependimento.
Olha, são muitas coisas e realmente é preciso de sabedoria para entender esse tipo de linguagem do Senhor e Ele dará sabedoria ao seu povo para que eles entendam. Entendeu? Agora vamos voltar ao capítulo 12 e ali vamos ler o verso 3 e o 4 de novo. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê, e em Betel achou a Deus. E ali Deus falou conosco. Deus quis fazer a gente se lembrar de duas lutas. Então o que o Senhor quer que a gente faça? Volte e entenda o porquê da luta, o porquê do nome, o porquê dessas coisas. Porque Deus, sabe o que Deus está falando aqui? Em poucas palavras, Jacó, seu nome agora é Israel, e agora estou falando com o meu povo de Israel. No passado, no ventre, você lutou com seu irmão e perdeu. E ele nasceu primeiro com direito de primogenitura e você nasceu agarrado no calcanhar dele. Por causa desse contexto, você recebeu um nome. Um nome que foi por causa do contexto, né? Os nomes, abre aspas, os nomes eram dados conforme o contexto, conforme a época. E os nomes tinham significados. Mas Deus mudou o significado do nome de Jacó. E aí Deus está falando para o seu povo, assim, para o seu povo, muitos membros de um corpo, mas usando Jacó e Israel. E dizendo, Israel, no futuro você virou um homem, de você iria sair uma nação, uma multidão de nações, os gentios iriam nascer de você. E eu me fiz um homem, não estou falando do tempo do Senhor Yeshua, né? Fecha aspas. Eu me fiz um homem e fui lutar com você, para que você ganhasse. E nessa luta que eu deixei você ganhar, porque eu diminuí as minhas forças, você venceu. E nessa luta eu abençoei você e troquei o seu nome de Jacó para Israel. Então, eu escolhi você. Você não foi profano como Edom, que rejeitou o direito de primogenitura e vendeu por coisas da carne. Você quis as promessas de Deus, prometidas a Abraão e a Isaac. Eu escolhi você, então se arrependa, volta para mim. É isso que Deus está falando em Oséias 14. Isso é o que o Espírito Santo está dizendo. Oséias 14, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, Deus está falando, diga isso para mim. Perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Que coisa maravilhosa. E o povo só pode falar isso no futuro porque o Senhor revelou, enviou o seu Espírito após a morte do seu Filho e a ressurreição, e o povo pôde entender todo o trabalhar de Deus. Vamos avançar, irmãos, porque aqui é muita coisa para falar. E por isso que Deus fala, quem é sábio para entender essas coisas e prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, mas os ímpios vão cair nesses caminhos. Nos caminhos que não são do Senhor, né? Eles vão rejeitar o caminho reto, que é um caminho estreito, que leva para uma porta estreita, mas no fim é a vida. Eles vão rejeitar e vão preferir o caminho largo e a porta larga. Então, irmãos, entendeu? Agora vamos provar pela Escritura que é isso que Deus está falando aqui. Em Oséias 12, em Oséias 13, em Oséias 14 e em Oséias 12, por que ele fala do passado? Por que de repente ele fala das lutas? Por que ele fala isso? Não é só para a gente ler e terminar o profeta e falar ali o profeta. Isso quando a pessoa vai ler. Mas é para que a gente meditasse e recebesse a revelação do Senhor. Tem ensinos para hoje? Você pode ouvir essa palavra e hoje começar a resolver problemas na sua vida. Basta você estar atento. E tem mensagens para o futuro, para você despertar os seus irmãos e preparar eles para o futuro. Então vamos lá. Jacó significa enganador ou não? Talvez se você fizer uma pesquisa pelo YouTube, você vai encontrar algumas pessoas falando que Jacó não significa enganador. Que isso é um erro, que Jacó significa calcanhar e não enganador. E a pessoa vai mostrar na Bíblia que significa calcanhar, mas eu vou mostrar na palavra de Deus que Jacó significa calcanhar e enganador. O hebraico é muito rico. Então vamos lá. Gênesis não, vamos primeiro para Jeremias. Gênesis 27, vai. Gênesis 27, do 30 ao 36. 6 versos só para contextualizar.
Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e disse-lhe: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Isaque já estava para morrer. Aí Edom, que na verdade ele é o enganador, porque na verdade ele enganou Jacó. Se você meditar na palavra de Deus, irmãos, sabe, parece que Jacó fez um trambique com a sua mãe, e a mãe foi lá, enganou Isaque, e Deus usou desse trambique para abençoar Jacó. E isso nas mãos de pessoas erradas vira uma coisa cabeluda. Nas mãos de pessoas erradas eu me refiro aos calvinistas. Mas não é nada disso, irmãos. Jacó, ele abandonou o direito de primogenitura. Ele reprovou isso por um prato de comida, porque para ele não interessava o direito de primogenitura. E aqui, ele está querendo passar a perna em Jacó. Presta atenção. Ele não tinha vendido o direito de primogenitura para Jacó? Por um prato de comida? Tinha. Ele desprezou por um prato de carne. Agora aqui, ele está querendo o direito de primogenitura, o qual ele havia vendido. E o direito de primogenitura não eram bens materiais. Pode ser que naquela época também teria, mas o direito de primogenitura era as promessas que Deus prometeu a Abraão e a Isaque, referente a abençoar os povos no futuro. Esaú não queria saber disso, Jacó queria. Verso 32. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Estava meio cego já, né? Aí Esaú respondeu, sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Primogênito. Ou seja, eu vendi o meu direito de primogenitura, mas Jacó é um bobão. Ele acreditou nessa besteira. Não, agora eu quero ser abençoado. E Esaú, ele está querendo bens. Ele não está querendo coisas espirituais. Aí no verso 33 diz, então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E ele falou isso assim, muito apavorado, irmãos. E apavorado não foi porque... Tem que meditar na palavra. Em outro estudo eu vou trazer isso para vocês. Não foi apavorado porque... eu era para ter abençoado Esaú, o que eu faço agora? Não foi por isso. Aí, irmãos, no verso 33 diz, então estremeceu Isaque com violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Verso 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo e amargo e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. O escritor de Hebreus fala que Edom, com lágrimas, buscou arrependimento, mas não conseguiu. No verso 35 diz, respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Isaque não sabia de nada. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa uma bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? Olha só o que Esaú fez. Ele associou o nome Jacó a enganador, ou seja, se chama enganador. E aí, irmãos, olha como Esaú que é o enganador e o desprezador. Olha, Esaú disse, não é com razão que ele se chama enganador, Jacó, enganador? Pois já 2 vezes me enganou. Aí ele vai falar quais são as 2 vezes. Tirou o meu direito de primogenitura, seria a primeira vez, e agora usurpa a minha bênção. Irmãos, o direito de primogenitura era a bênção que Isaque ia dar. Isaque ia abençoar com coisas literais, né? Olha, seja fértil o seu campo, receba a chuva do céu. Mas essas coisas literais, ainda que o homem precise para sobreviver, não falam de coisas eternas, não daria vida eterna para o homem. O homem, ele tem a vida eterna com o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que vem da terra, da semente da terra, do trigo da terra, seria para que o homem vivesse por um tempo, para poder ouvir a palavra de Deus e crer nela.
Então aqui tem a semente corruptível e a semente incorruptível, a qual Pedro fala que foi implantada em nós e nos dá vida eterna. E Esaú, ele está aqui arrependido pelas coisas da terra. Ele não está falando, não, eu quero abençoar as famílias da terra, eu quero que o meu povo no futuro bendiga as famílias da terra e nelas sejam benditas, e na minha semente no futuro, sejam benditas todas as famílias da terra. Ele não está buscando esse arrependimento. Ele está buscando arrependimento porque ele quer campo, ele quer coisas. Por isso que ele está aqui, dessa maneira.